Série Reis. Profecia trágica do profeta Natan contra Davi por causa de Urias. Atenção, recomendação espiritual. Todo mundo que está assistindo a série bíblica Reis deve assistir esse vídeo de explicações. O conteúdo exclusivo deste vídeo é fortíssimo para uma lição de fé, como grande exemplo como um pecado é capaz de cegar espiritualmente uma pessoa como o rei Davi. Quais as consequências gravíssimas acontecerão por causa do pecado de Davi? Como Urias morreu de acordo com a Bíblia Sagrada? Qual o castigo severo Davi sofrerá? Ele merece uma morte trágica também? Qual foi a revolta do Senhor Deus contra o rei Davi por intermédio do profeta Natan? O que o Senhor Deus fará contra Davi e Batseba? Qual a marca trágica Batseba vai sofrer? O que devemos fazer ao causar um pecado como o de Davi? Saiba de tudo isso e roda a vinheta! Se inscreva no nosso canal Resumo News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Uma das cenas mais comoventes da série bíblica Reis é com certeza a morte trágica de Urias. História bíblica de Urias. De acordo com a Bíblia Sagrada, Urias foi casado com Batseba e se tornou um dos grandes valentes de Davi. Urias era de Et, um povo descendente do segundo filho de Canaã, que é filho de Cã, filho de Noé. Por isso que Urias era chamado de Eteu, origem de Et. Como morreu Urias na Bíblia? Antes de revelar como Urias morreu, vamos responder uma pergunta que não quer calar. Como Davi teve coragem de mandar matar Urias mesmo sendo considerado segundo o coração de Deus? Após cometer um adultério com Batseba, o pecado foi capaz de cegar Davi espiritualmente. Davi tinha perdido a capacidade de entendimento e de bom senso. Davi, cego espiritualmente, escreveu uma barbaridade sem tamanho. Coloque Urias na frente da maior força do combate e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Joabe, já um assassino sem coração, obedeceu a ordem do rei Davi sem questionar. Os outros valentes, amigos de Urias, se espantam com a atitude cruel de Joabe. De acordo com a Bíblia, em 2 Samuel 11:17, revela que os amonitas saíram da cidade e atacaram os homens de Joabe. Caíram alguns homens de Davi e morreu também Urias o Eteu. Observe no mesmo capítulo de 2 Samuel, um mensageiro de Joabe chegou ao rei Davi e deu detalhes da guerra, inclusive os detalhes da morte de Urias. Confira. Então os arqueiros atiraram contra os teus servos do alto do muro, e morreram alguns dos homens de Davi, e também morreu o teu servo Urias, o Eteu. Observe nessa passagem bíblica, Urias foi ferido a flechadas. No capítulo 12 de 2 Samuel, no versículo 9, parte B, revela que a Urias, o Eteu, feriste a espada, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Juntando as informações dos 3 versículos principais na morte de Urias, aconteceu o seguinte no combate. A linha de frente do exército de Davi se achegou aos muros de Amon. Os arqueiros amonitas, lá do alto do muro, atiraram as flechas, acertando os homens de Davi na linha de frente. Esses homens caíram, inclusive Urias. Porém, de acordo com a Bíblia, os amonitas saíram da cidade após a ação dos flecheiros. É bem provável de que a linha de frente estava apenas ferido, inclusive Urias. Os amonitas vieram e acabaram de matar Urias e seus amigos da linha de frente. Por isso que os outros valentes de Davi disseram a Joabe que com certeza Urias iria morrer. Então Urias primeiro levou flechadas e depois foi morto à espada pelos amonitas. Com a morte de Urias anunciada pelo mensageiro de Joabe, Davi se sentiu aliviado aparentemente. Aparentemente porque o Senhor Deus se revoltou com a desobediência de Davi à sua palavra.
Após Davi se casar com Batseba, o Senhor Deus enviou o profeta Natã ao palácio. O profeta Natã chega à sala do trono e conta uma história a Davi. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com os seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. E chegando um viajante a um homem rico, deixou este de tomar das suas próprias ovelhas e das suas vacas, para lhe preparar uma refeição. Em vez disso, o homem rico preparou para o viajante a cordeira que pertencia ao homem pobre. A Bíblia revela que Davi se enfureceu tanto contra aquela atitude do homem rico da história que concluiu ao profeta Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deveria pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. O profeta Natã joga um banho de água fria para cima do rei Davi ao revelar: você é esse homem. O rei Davi fica pasmo ao se abrir os seus olhos diante de seu pecado cometido com Batseba. O profeta Natã então revela a profecia trágica do Senhor contra Davi. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Te dei a casa e as mulheres do seu senhor. Te dei a nação de Israel e de Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Porque você, Davi, desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. A Urias, o heteu, feriste a espada dos Rabonitas e tomaste a mulher dele como esposa. Por isso, a espada jamais se apartará da sua família, pois me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei o mal tático sobre ti. Tomarei as suas mulheres diante de seus próprios olhos e a darei a outro, e ele se deitará com as suas mulheres em plena luz do dia. Como tu fez esse pecado em oculto, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do sol. Nesses últimos versículos revela o futuro do rei Davi, quando Absalão, seu filho, com Maaca, fará em breve. Absalão tomará as mulheres de seu pai e todos saberão do absurdo na cama do rei. Continuando a profecia trágica na sala do trono, Davi então confessa ao profeta: pequei contra o Senhor. Davi acaba de assumir o seu pecado diante do profeta. Essa é a diferença de um homem de Deus como Davi: confessar os seus erros, não importando as consequências que virão sobre ele. Porém, não para por aí. O profeta Natã ainda tem mais a dizer ao rei Davi: o Senhor Deus perdoou o seu pecado e você não morrerás. Com o pecado de Davi, o Satanás dos infernos desejava a morte do rei. Mas o Senhor Deus usou de misericórdia para com Davi. Mas o profeta acrescenta o seguinte: entretanto, uma vez que você desprezou o Senhor, o seu filho morrerá. Davi cai de joelhos e implora perdão ao Senhor Deus. E o profeta Natã se foi para casa. E ao mesmo tempo, o Senhor Deus fez o filho de Batseba adoecer que dera a Davi. Davi jejuou e implorou em favor do filho. O rei de Israel orou a noite toda. Os servos do palácio tentaram levantar Davi do chão, mas o novo marido de Batseba recusou ajuda. Após 7 dias, o filho de Davi morreu e Batseba sofre a grande perda trágica. Porém, os servos temeram contar a verdade ao rei Davi. Enquanto o filho dele ainda estava vivo, falamos com Davi e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que o filho dele morreu? Davi poderá cometer alguma loucura. Davi, no entanto, ouve os servos cochichando de que o seu filho morreu. Davi então questiona se o filho morreu. Os servos confirmam a morte trágica do primeiro filho de Batseba.
Então Davi levantou-se do chão, lavou-se e trocou de roupa. Depois ele entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, ele pediu que preparassem um banquete e comeu bem. Curiosos, seus servos lhe questionaram: por que age assim o meu rei? Enquanto o filho estava vivo, jejuaste e choraste. Mas agora que o seu filho morreu, o Senhor se levantou e comeu. Davi respondeu: enquanto o filho ainda estava vivo, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe o meu filho viver. Mas agora que o meu filho morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazer o meu filho de volta à vida? Eu irei até ele, mas o meu filho não voltará mais para mim. Depois Davi consolou sua esposa Batseba. Conclusão final. Tudo isso prova que Davi, apesar de pecar gravemente, voltou a ter uma comunhão com o Senhor Deus após a morte do filho. Mas o rei Davi não imaginava que este seria o seu primeiro momento trágico. Urias era inocente do pecado de Davi, mas o Senhor Deus se revoltou e cobrou com justiça. Apesar de Davi permanecer vivo, mas o rei vai colher as consequências de seus erros. Quando estava cego pelo pecado, Davi não se importou com a morte de seus homens, inclusive de Urias. Essas atitudes de Davi entristeceram o Deus Altíssimo. O Senhor Deus havia separado Davi para ser uma luz em Israel, com o objetivo de Davi levar o povo de Israel à justiça e à retidão diante do Senhor. Da mesma forma, o Espírito Santo se entristece com aqueles que fazem a vontade de Deus, acabam caindo em tentação por não vigiar. Na hora da tentação, devemos pedir ajuda ao Senhor Deus. Se cair em pecado, devemos confessar o erro e se arrepender de fato e de verdade. Apesar do perdão do Senhor, Davi ainda vai colher as consequências de seus atos. O perdão não impede das consequências do pecado acontecerem. O Senhor Deus poupou a vida de Davi, porém grandes tragédias acontecerão na família do rei. Após uma grande passagem de tempo, o seu filho Aminon vai desejar Tamar, sua meia-irmã. Aminon fará o terror na vida de Tamar, que ficará arrasada. Absalão, que é irmão de Tamar por parte de pai e mãe, Davi e Maaca, se levantará contra o seu próprio irmão por causa de Tamar. E outra grande tragédia acaba acontecendo na família novamente. E Davi vai rasgar suas vestes novamente. O rei Davi, então, acaba perdendo seu filho primogênito, tragicamente. Suas esposas serão tomadas por um outro homem. Davi sofrerá a traição de seu próprio filho. Os seus filhos brigarão entre si até acontecer mortes trágicas. Davi sofrerá grandes perdas dentro de sua própria casa. Suas esposas continuarão a se levantar uma contra a outra, até acontecer a morte trágica. Davi vai sofrer com essas marcas de tragédia em sua própria casa. Tudo isso por causa de seu grande pecado. Comente aí o que você achou da profecia trágica do profeta Natan. Deixem os seus comentários. Compartilhem esse vídeo. Obrigado e até mais.